Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista, especialista em marketing, sou também professora da graduação e da pós-graduação nos cursos de comunicação e marketing digital. E eu sou Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas, sou palestrante e sou sócia na Integral Works, que leva uma verdadeira transformação cultural para as empresas através da consciência dos líderes. E hoje estamos aqui para falar de um assunto super diferente, né? Eu acho que, com certeza, acho que é o tema mais diferente que a gente já trouxe e vai seguir sendo mesmo, pensando nos do futuro. É um tema diferente, mas é um tema que diz respeito a todo mundo. Todo mundo. Então, assim, como será que faz para vender aquilo que ninguém quer comprar? Mas vai ter que comprar. Vai ter em algum que comprar momento. algum dia, Ou alguém né? vai ter que comprar por você, não sei. tem saída. Então, imagino, né, que se você aí, que é nosso ouvinte, você é esperto, você já entendeu que uma coisa que ninguém quer comprar, mas e todo mundo, assim, não tem jeito, vai ter que comprar, é serviços funerários. E a gente trouxe aqui hoje uma autoridade local do assunto que fala Local, sobre não. isso. Nacional e internacional. Nacional e internacional, até porque eles trouxeram uma inovação que é uma tecnologia de fora. Você já ouviu falar? Só para dar um spoilerzinho. Olha lá, não vai falar quem é. Não vou falar quem é. É aquela história, apesar de que tá no card aqui, mas aí você finge surpresa, tá, né? Que a gente faz esse suspense. Mas imagina só você transformar as cinzas de um ente querido num diamante. Olha só. Isso é algo que ela trouxe para cá. É uma tecnologia internacional que foi super inovador por aqui. Então, assim, como inovar nesse setor, nesse segmento, de uma forma assim, né, que se diferencie do restante? É sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada. Então, fique aí. Só que antes, né, Sá? Antes a gente vai falar dos comentários, né? As pessoas que nos prestigiam, essas pessoas que estão sempre aqui assistindo a gente, comentando, e aquela história que a gente já combinou, né? Se comentar sempre, a gente vai citar sempre. Então, se você não segue ainda o Magnetiza no YouTube, no Spotify, no TikTok e também no Instagram, @MagnetizaCast, por favor, assine o canal, ative o sininho. Todas as vezes que sai o episódio, aparece lá para você a notificação, Magnetiza no ar. E aí, você não tenha dúvida que a gente só traz temas aqui muito interessantes. Inclusive, o da semana que vem vai ser polêmico. Eu já te oriento a ativar esse sininho, porque o da semana que vem vai ter até cadeira voando, se bobear. Então, vamos lá. Bom, o Diego falou o seguinte, sobre o episódio do Danilo, que é o tatuador que a gente trouxe, que foi bem legal, contou a história dele, enfim. Entendo a dor do Danilo quando ele disse que tem muito tatuador ruim vendendo mais do que ele. Hoje, escolher as palavras certas em um cenário bonito, com postura de especialista, vende mais do que realmente ser bom. Na minha área, personal trainer, não é diferente. Triste. Meninas, mais uma vez o podcast foi show. Obrigada, Diego. Obrigadão. Sempre nos acompanhando, sempre é o primeiro a dar retorno. Então, assim, Diego tá sempre com a gente. Dia. E a Meire, querida, que também nos acompanha, também sobre o episódio do Danilo, falou o seguinte: tudo é acreditar, persistência, prestar atenção nas mudanças, evolução constante e parabéns pela dedicação de vocês. Meninas, vocês são demais. Conseguem percorrer qualquer tema. E para quem está assistindo, parece que dominam todos. Olha, obrigada, Meire. Uma delícia assistir. Nossa assistente. Uma delícia assistir vocês. Sucesso. Obrigada, Meire. Beijão para você. A Gláucia Pires, também se fazendo sempre presente aqui nos comentários, disse o seguinte: parabéns, foi produtivo ouvir essa entrevista, aprendi muito, valeu. O empreendedorismo é uma jornada. Sobre o episódio de empreendedorismo, sugiro que você vá lá assistir também. E a Bianca Moreira, irmã da nossa host, ótimas comunicadoras, a gente já sabe que vocês são. Agora, o que queremos é ver um vídeo da Mini Vi fazendo o Jornal Magal. Pra quem não sabe, né, a Vi conta no episódio de comunicação que quando ela era criança, a brincadeira favorita não era brincar de boneca, era brincar de ser jornalista. Coisa que ela é hoje, né? Então... E eu quero relatar que uns dias atrás eu fui a um casamento do meu primo, e eu encontrei com a Denise Geronasso. E ela me disse o seguinte, que
gosta muito de assistir o podcast, que nós levamos de uma forma muito leve, que os temas, por mais complexos que sejam, acabam ficando gostosos de ouvir, né? Então, foi um ótimo feedback ali no momento festivo. E eu falei assim, Denise, vou falar o que você está me dizendo no ar, vou contar para a Sabrina, porque é muito bom. É muito bom quando a gente é abordado assim e o pessoal dá um feedback. Obrigada, viu? Legal, é super especial pra gente, né? É importante a gente estar aqui criando conteúdo, gerando polêmicas, né? Como vocês vão ver aí nos próximos episódios. Então, super legal a gente ter esse feedback de vocês. Então, agora, antes tarde do que nunca, vamos apresentar a nossa convidada, que é muito especial, especialmente para mim, tá? Então, ela é publicitária, especialista em gestão de pessoas e gestão de negócios pela PUC Paraná, especialista em tanatologia, estudo da morte, pela Rede Nacional de Tanatologia. Autora do livro infantil O Dia que a Vovó do Banzé Morreu. Palestrante e empresária do setor funerário, é diretora dos crematórios e cemitérios Vaticano e também do The Diamond, que transforma mechas de cabelo ou cinzas humanas em diamantes, como a Sá comentou. É vice-presidente e representa o Brasil com mais de 85 países no Comitê da Federação Internacional de Tanatologia, que é a maior organização do segmento e estudo da morte reconhecida pela ONU. Ela é mãe do Theo e também do Cauã, os dois hoje com 8 anos. 7 anos. Aqui tá 7, mas você me falou 8 nos bastidores. Falou. Ela é minha amiga de adolescência, gente. A gente era colega dos tempos de Santa Maria. Ela é lindíssima. Linda mesmo. Fez sucesso no estúdio aqui já. Ela é Milena Cooper. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Bem-vinda, Milena. Que prazer, que honra estar aqui. Que delícia. Mila. Obrigada pelo convite. Muito bom Posso ter você chamar com a de gente. Mila? Pode, né? Acho que é muito mais difícil. natural. Mila, assim, a gente... Quando eu pensei em trazer esse tema, né, pra gente conversar, foi em função de algumas conversas que eu estava tendo ali no TikTok, contando a história da Bia. E aí eu contei sobre o cristal. Gente, a Milena, eu não quero começar a chorar já no começo do episódio, não. A Milena, ela me deu, eu acho que, se não o mais importante, um dos mais importantes presentes na vida, que foi transformar as cinzas da minha falecida filha num cristal lindo que eu guardo com muito carinho e que eu achava até que eu fosse deixar exposto em algum momento da vida, mas que não, ele fica guardadinho lá porque Precioso. É uma coisa muito preciosa, exatamente. E aí eu falei, gente, se eu pudesse convidar a Mila para ir lá no Magnetiza, seria muito legal. E desde o convite até aqui, foi uma ansiedade, porque cada vez que eu via lá os seus conteúdos, eu falava, gente, esse episódio vai ser muito legal, né? Então, queria começar dizendo para você muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço. É muito especial para mim que você esteja aqui. Que bom. Obrigada, Gi. Obrigada. Sempre bom estar do teu lado. Vamos lá. Essa humanização, deixa eu te ajudar, deixa que eu puxo. Puxa Essa humanização que a gente está vendo aqui, eu acho que... E eu vi também, tem um vídeo da ex-mulher do Jô Soares, né? Falando sobre o quão especial foi e tal. Então, você trouxe, como eu citei ali, essa tecnologia para cá, né? Vocês trouxeram dos Estados Unidos, eu acho, né? Essa tecnologia para cá. A gente já vai falar um pouco mais sobre essa tecnologia, mas eu queria puxar essa humanização que vocês na Vaticano conseguem ter. Eu já participei, né, de velório, enfim, lá na Vaticano, e eu sei como alguém que participou, o quanto que vocês têm um cuidado de tornar esse momento bonito, esse momento realmente que é triste. Vocês têm vocês têm uma delicadeza ali para tratar com isso, né? E eu imagino que isso também se reflita na hora de vender, né? Eu vejo uns vídeos seus ali, você falando a respeito dessa humanização mesmo, dessa empatia que precisa ter, né? Então, me conta, porque me parece, eu olhando de fora, que essa é uma marca de vocês, né? Essa empatia, de toda a jornada, certo? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu acho que não tem como distanciar essa empatia, essa humanização da história da Vaticano, né? Se me permitem contar um pouquinho. Claro, por favor. Começou com o meu avô. O meu avô, ele era marceneiro, então ele fazia
móveis, fazia barricas, aquelas barricas de madeira que iam para exportação, de especiarias. Então, ele tinha muita habilidade com a madeira. E faleceu a mãe de um vizinho. E esse vizinho bateu na porta do meu avô de madrugada, dizendo que não tinha dinheiro para comprar um caixão numa funerária. Se o meu avô não podia fazer esse caixão. E era algo bem inusitado para o meu avô, mas o meu avô, atendendo o pedido do amigo, fez o caixão, teve essa empatia com ele. E aí passou uma semana, bateu na porta outro vizinho, com a mesma situação, por causa do boca a boca. E é assim que a gente vende até hoje, no boca a boca. E aí ele fez. E aí meu avô criou uma pequena fabriqueta, assim, de caixão nos fundos de casa. E meu pai também, já pequeno, começou a fazer, a entalhar as tampas do caixão com a própria mão, fazia flores, fazia cruz, fazia Cristo. Então, assim que a família entrou no negócio, já com essa empatia realmente e pensando no próximo. Depois disso, a gente entrou no segmento funerário mesmo, tivemos funerária. E aí, meu pai trouxe a funerária Vaticano, né? Transformou a funerária Cooper, que já era da família, de um primo, e transformou na funerária Vaticano. E de lá para cá, aí foram muitos desafios, assim, para financeiros mesmo, né? E eu estudei publicidade. E aí, na faculdade, eu já falei para a mãe, assim, minha mãe era o financeiro. Eu falei, mãe, eu descobri que Philip Kotler falou que a gente tem que investir 1% do faturamento em marketing. Quanto que dá 1% do faturamento? Quanto que eu posso gastar em publicidade? Boa. E ela falou, a gente não tem 1% para você gastar em publicidade. E realmente, era uma época que a gente estava numa fase que a gente estava no vermelho. E como a gente estava no vermelho, aí eu tinha que fazer um marketing sem ter o dinheiro. E aí que veio essa pegada da Vaticano realmente das inovações. Porque aí tinha que criar alguma coisa que atraísse os jornalistas. Na época, né, era muita assessoria de imprensa, então você tinha que criar algo muito inovador para mandar um release, ligar para o jornalista, ver se ele recebeu, o que ele acha de vir aqui na empresa conhecer o produto, o serviço. E aí que a gente começou a ter realmente essa pegada de inovação. Foi o que deu esse start, assim, para a gente de trazer novidades, de buscar coisas fora, para ganhar mídia, ganhar visibilidade. E aí essa empatia sempre foi algo assim que o meu pai plantou muito assim na nossa cabeça, na gestão mesmo. Então, quando a gente tinha alguma dúvida de como é que a gente faz isso, e será que a gente faz assim ou faz assim com essa família? Meu pai sempre fala assim, se fosse o teu pai o falecido, o que você faria? Olha, né? Que legal. Se fosse a tua mãe que estivesse naquele caixão, qual que é a atitude que você ia tomar? Né? Se fosse o teu irmão que estivesse velando, que posicionamento que você ia ter? E aí faz com que a gente não erre. Olha, sabe? Que legal. Faz com que a gente não erre. Então, eu acho que foram essas duas coisas, assim, o meu avô ter iniciado o negócio ajudando um vizinho e o meu pai sempre com essa gestão de, para você não errar, trate como se fosse um familiar teu. Que legal, que bonito. Deixa eu pegar o gancho do que você falou, antes de entrar na parte de comunicação, tem mais a ver com vendas. Eu acredito que nesse momento da morte, né, Mila, existam basicamente 2 tipos de pessoas, e aí você me diz se eu tô errada, tá? Aquela que diz assim, já morreu, não tem mais nada que fazer, vai qualquer um, qualquer caixão, qualquer cerimônia, qualquer, né? Não precisa gastar dinheiro com isso, negócio que vai se perder debaixo da terra, digamos assim. Isso mesmo. E tem o que fala, não, é minha mãe, é meu pai, é meu filho, eu quero o melhor que eu puder oferecer nesse momento, eu quero honrar a memória da minha filha. Do meu ente querido. Tem a ver com isso, o momento da venda? E como que vocês lidam com isso? Tem muito a ver. A gente realmente, no momento do funeral, tem esses 2 tipos de família, né? E às vezes não é uma família, realmente é o contratante, é um ou outro ali da família que tem essa visão. O que a gente pensa, né, sobre isso? É muito triste quando a pessoa fala isso, porque os rituais funerários, eles são muito importantes no processo do luto, para iniciar um processo do luto mais saudável, para a gente ter esse entendimento, né? O que acontece? A morte, ela nos foi tirada dos olhos. Então, por exemplo, se antes, vou falar desde o que você come, né? O frango que a gente come, a gente compra na bandejinha do supermercado. Antigamente, a gente tinha que correr atrás dele e virar o pescoço e matar, né? Hoje em dia, as pessoas não falecem mais em casa. Elas vão para o hospital para falecer. Nas cidades grandes, como a nossa, a gente não faz mais o velório na residência. A gente faz nas grandes capelas velatórias, como é o caso da Vaticano. Então, a morte ela foi terceirizada. Antes, as pessoas davam um banho no corpo do falecido.
Hoje elas terceirizam. Então, a morte foi extremamente terceirizada. E quando a gente pensa que já tem todo esse processo, que a gente já não participa, e você ainda não faz um funeral, não faz um ritual de despedida, a gente não consegue digerir a morte. Então, esse processo fica muito mais difícil de ser vivido. A gente tem que viver o ritual do luto, a gente tem que viver o velório, a gente tem que viver o sepultamento, a despedida, a gente tem que viver isso para a gente processar realmente o que aconteceu, né? Então, é necessário. Às vezes, a gente pega até um pouquinho pesado na cerimônia, porque na cerimônia é o momento de chorar mesmo, né? Eu choro em cerimônia até de quem eu não conheço até hoje. Mas, assim, realmente é o momento. Você está entre amigos, você está entre familiares e você precisa daquela descarga, você precisa cair em si, né? Porque, às vezes, essa ficha só cai, às vezes, anos depois, meses depois ou dias depois, no momento que você está sozinho, sem ninguém, sem nenhum amparo, né? Então, é um jeito de começar a viver o luto. Então, essa é a importância dos rituais funerários. E aí, é muito triste quando alguém fala assim, não precisa de nada, por mim, depois passou, pode jogar em qualquer valeta. Porque aquela pessoa está pensando nela. Mas ela não está pensando nos familiares daquela pessoa que faleceu, nos amigos daquela pessoa que faleceu, e não dá o direito de todo mundo se despedir. De ter essa despedida, de ter esse processo de luto iniciado, né? Então, o que a gente tenta trazer é a conscientização disso, da importância dos rituais funerários, que cada vez mais vem diminuindo o tempo de velório, vem mudando. E nós, como trabalhadores do segmento funerário, a nossa função, mesmo sem a família perceber, é trazer a família para dentro novamente. E fazer com que ela participe do serviço funerário. Então, por exemplo, desde a escolha das flores, desde contar para nós o que o falecido gostava, para que a gente possa personalizar esse momento, se tem alguém que toca um instrumento, que possa tocar no dia da cerimônia, que a família possa externar as coisas, possa trazer fotos, possa trazer textos, possa dizer as músicas que gostava. A gente precisa colocar a família para participar desse momento, para ajudar ela nesse ritual, para trazer ela realmente para o momento que ela está vivendo, que realmente é o luto, é a morte. Fazer ela entender que ela está começando um luto e tornar esse processo um pouco mais saudável. Leve não tem como, né, Viu? Você sabe, o luto não é uma coisa que vem, que passa, que começa e que termina, que tem uma cura, né? O luto é você viver ele, você vai viver ele cada um da sua forma, né? Sem prazo. Então, mas é tentar ajudar a família a externar isso, sabe? Ou seja, a melhor técnica de venda é a conexão. É a conexão. É a conexão com o cliente, conexão com a história do ente querido que faleceu, é personalizar tudo isso, né? Personalizar. E até isso é uma aula de vendas, tá? É. Só pra, né? A personalização é até no luto. Hoje, a tendência do segmento funerário é a mesma tendência de tudo. É a personalização, é a exclusividade, é a conexão. Perfeito. Quanto mais feiras que eu vou, em qualquer lugar do mundo, é a personalização. Isso. E não é só isso também, né? Essa cerimônia que você está comentando, acho que muita gente talvez não saiba, não sei se você já foi em alguma cerimônia lá no Vaticano. Já fui, foi lindíssimo. É lindíssimo, né? Pétala de rosa caído no final. É uma cerimônia feita numa espécie de um teatro, né? Um assim, auditório, muito bonito, com projeções nas paredes, uma coisa muito bonita mesmo. Ali é feita uma homenagem à pessoa que está sendo velada, de acordo com essas mensagens que ela falou que são colhidas ali junto aos parentes. Depois disso, uma chuva de pétalas, numa espécie de última homenagem, e na minha leitura, me corrija se eu estiver errada, quando as cortinas se fecham, é simbolizando ali o enterro, porque é a última vez que eu tô vendo o corpo, né? Então, até quero pegar o gancho para te perguntar, da onde a inspiração veio? De fora? Veio da onde essa inspiração? Porque eu não vi em nenhum outro lugar. Eu só vi no Vaticano isso também. E para mim, que vivi isso a primeira vez, justamente no velório da minha filha, foi muito impactante, emocionante e inesquecível, e especial. Trazer aquele contexto de homenagem, de ter alguém, um mestre de cerimônias ali na frente, num auditório, falar sobre o falecido, falar coisas boas e confortar a família e trazer a família junto para poder falar tudo isso, é uma cultura norte-americana. A gente vê muito nos filmes isso, né? As pessoas indo lá e falando sobre o falecido. Então, isso a gente trouxe dos Estados Unidos, essa cultura.
A chuva de pétalas foi uma criação do meu pai. Lindíssima, né? Aquela chuva de pétalas. Eu escuto muito as famílias falando, ai, mas a homenagem que a gente fez para ele foi linda. Então, eu acho que isso é gostoso, a gente ser ferramenta de homenagem, para a família sentir que homenageou. E realmente, as cortinas, é isso que você falou. No nosso subconsciente, a gente já sabe que quando fecha essa cortina, é o encerramento de um espetáculo. É o encerramento de um ciclo, de um espetáculo. Então, isso ajuda a gente a processar que finalizou uma etapa, que foi um encerramento. Essa nossa sala, ela é estudada por 14 psicólogos do luto. Até o tecido da cadeira que você pegar, ele é sensorial. Ela tem um formato que te abraça. É verdade. Então, todos esses detalhes são pensados para que a família sinta um conforto que ela não sabe de onde que vem. Né? Essa projeção mapeada faz com que a família se conecte muito mais com aquele momento de cerimônia e que a gente consiga transmitir duas coisas. A primeira, que é a homenagem ao falecido, e a segunda, que é o conforto. Geralmente, nessa parte do conforto, a gente desliza na categoria religiosa. Então, se é família católica, se é evangélica, se é espírita, aí a gente consegue gerar um conforto através da religião. É o que a gente diz, a cerimônia mais difícil de fazer é para um ateu, né? Porque a fé, ela ajuda muito nesse momento, né? As religiões são muito confortantes nesse momento. E aí a gente usa todos os elementos de todos os sentidos possíveis para ajudar a família. Até a aromoterapia. Então, a aromoterapia, a gente sabe que o olfato, ele está muito ligado ao sistema límbico. Então, a gente consegue alterar um estado emocional da família através do aroma. Se a gente sabe que é uma cerimônia de um falecido que cometeu o suicídio, a gente sabe pelo estudo da tanatologia, por isso que é importante estudar esse tipo de assunto, que a família, naquele momento, até indevidamente, sente culpa para a pessoa ter se suicidado e sente vergonha social. Como quem diz assim, eu não consegui evitar, estão me julgando por eu não ter conseguido evitar. A gente sabe que não deveria sentir isso, mas sente. Então, por exemplo, a aromaterapia para um caso desse é uma aromaterapia que vai tratar a culpa, né? Numa questão, por exemplo, quando tem uma perda precoce, que é inesperada, a gente precisa colocar a aromaterapia mais sedativa, né? Então, Nossa, assim, interessante. nos outros momentos a gente coloca mais calmantes. Então, assim, a gente consegue trabalhar com a cromoterapia, aromoterapia, com os tecidos sensoriais, com as cores, com a neuroarquitetura do ambiente, com as luzes naturais, com colocação, por exemplo, de elementos vivos, como os pássaros, as plantas. Então, tudo isso, a água, tudo isso é para que a pessoa fique num ambiente que aquele ambiente não seja tão traumático. Vai curar a dor da pessoa? Não vai. Mas a gente já teve casos até na própria capela em que uma amiga faleceu por ver a outra no velório, por estar velando a sua própria amiga. Então, a gente sabe que nesse momento é importante, sim, a gente cuidar da pressão arterial dos amigos, dos familiares que estão ali, cuidar da emoção daquele momento, diminuir o estresse. A gente sabe que é importante. Aquilo não vai curar o luto, mas precisa ajudar nesse momento que é o grande impacto. É quando você vê a pessoa no velório. Né? Quando você vai se despedir do corpo. Essa é a parte mais triste. Então, essa é a parte que tem que humanizar mais mesmo. Nossa, Milena, ouvindo você falar, eu tive um insight que é o seguinte, eu sempre prego, né, que eu dou treinamento de vendas e tudo mais, eu sempre digo que a gente tem que ter foco no cliente, quando a gente tem foco no cliente, a gente vende mais, né? E eu acho que isso que você está trazendo é a maior prova disso, porque vocês têm muito foco no cliente, na pessoa, em quem está vivendo isso, né? Como amenizar essa experiência, como tornar ela menos dolorosa, total foco no cliente. Vocês são super líderes, né? Então, eu acho que de fato, né? E realmente é aquilo, né? Você primeiro fazer realmente para o cliente, depois o dinheiro vem. A gente não calcula quanto que vai custar esse aroma quanto que vai custar a neuroarquitetura, a gente não calcula, realmente faz primeiro e depois vem. Porque assim como o meu avô vendeu lá o segundo caixão, né, pelo boca a boca, até hoje, falando, desde quando a mídia era televisão, que a gente investia muito, rádio, né, depoimentos, testemunho, agora o tráfego pago, o maior número de vendas que a gente tem ainda é o boca a boca, ainda é a indicação de clientes, sabe? Então, esse é onde a gente mais vende. Porque hoje, né, o que é o carro-chefe da Vaticano? É a venda de planos de assistência funeral, né? As pessoas se previnem, já compram antecipadamente esse serviço para toda a família, para que quando ocorra um óbito na família, tenha alguém que pegue ela pela mão e fala,
Já está 90% resolvido, só precisamos desenrolar uma burocracia e eu vou estar ao teu lado para fazer isso. Então, esse é o motivo que as pessoas compram. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas não pensam só, vou comprar um plano funerário porque se eu tiver que pagar na hora o óbito vai ser muito caro. Vai ser 5 a 10 mil reais. Então, vou comprar por causa disso. Hoje não é nem pela questão financeira. É realmente para ter alguém que te pegue pela mão e te ajude a resolver isso na hora, sabe? E falando do boca a boca, eu não posso deixar de trazer o assunto aqui para as redes sociais. Eu acompanho você, né, até pela amizade, mas eu acho interessantíssima a forma que você traz o assunto. Porque muitas vezes até o teu tom de voz muda, né? Às vezes é num tom mais leve, a maioria das vezes quando você vai falar do assunto é num tom mais leve, mas muitas vezes você traz o humor com bom gosto, né? E, inclusive, compartilha alguns reels engraçadíssimos. Teve um de um rapaz vendendo um plano funerário para uma senhora. Espero não te vê-la tão breve, alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria te perguntar, porque o luto, a morte em si, não só o luto, ele é um tabu. Eu vejo quando eu conto a história da minha filha que as pessoas muitas vezes se chocam. Eu falo com naturalidade hoje porque já faz 13 anos, mas é um tabu. Como que é trazer isso para a comunicação, para a divulgação do negócio, dos serviços, dos produtos? Como que isso funciona? E ousar, né? Porque trazer com humor, por vezes, Para o muito brasileiro ousado. funciona muito. Uma fuga do brasileiro para a morte é levar no tom de humor. Então, assim, é um jeito que o brasileiro encontrou de falar sobre a morte, ele brinca, ele usa do humor. Então, queira ou não, é uma comunicação, é uma porta para a gente entrar e falar sobre a morte, sabe? Com as brincadeiras, assim. Então, é uma forma de entrar no assunto. Então, é uma coisa que cai no gosto brasileiro. Misturar a morte com humor, para ele, é um jeito mais leve de se comunicar sobre isso, né? Depois da Covid, vou ser sincera para vocês, foi um divisor de águas. Antes a gente precisava, primeiramente, convencer as pessoas da finitude. Olha, vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, Deus ajude que bem tarde, mas vai acontecer, alguém da família vai precisar, então é bom você se prevenir. Depois da pandemia, as pessoas tomaram essa consciência da finitude. Então, o que eu gastava na comunicação, 90% do tempo convencendo a pessoa que ela ia precisar e 10% expondo o meu produto, expondo o meu serviço, hoje eu posso fazer o contrário. Eu posso 10% do tempo relembrar dela da importância de você se prevenir e aí o restante eu consigo falar do meu produto e do meu serviço. Então, as pessoas hoje já estão mais conscientes da importância da prevenção, sabe? Porque se tem uma coisa que vai acontecer, é isso, né? É isso. Tem um livro muito bacana, agora não me lembro a autora, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é muito interessante, né? Ali trata um pouco mais da questão dos cuidados paliativos, mas Isso. traz muito a questão do luto também, da importância de se falar, de viver uma vida plena, né? Então, é a única certeza que a gente tem. Então, acaba por ser uma necessidade básica, né? Posso dizer que né? Um serviço essencial. Um serviço essencial, isso. É um serviço essencial, todos nós vamos precisar em algum momento, e aí cabe a você preparar. Como eu brinquei no começo, foi uma brincadeira, mas era uma verdade. A gente pode não querer comprar, mas vai ter que comprar, ou alguém vai ter que comprar pra gente, e que seja na melhor opção, né? Eu garanto, até pelo público de vocês, eu garanto que 90% do público que está assistindo a gente tem plano de saúde e tem seguro de carro. E o plano de saúde você não sabe se você vai usar. Sim. O seguro do carro você não sabe se vai usar. O plano funeral você vai usar e você não É tem. verdade. É verdade. Né? Bom ponto. É ótimo, ótimo pensar dessa forma, realmente. Ô, Milena, eu tô com duas curiosidades aqui. Primeiro, eu queria, né, fiquei curiosa, acredito que você que está nos assistindo também, sobre a tanatologia. Conta um pouquinho como é que foi estudar isso, aonde que se estuda isso, qual que é o principal tema de discussão ali, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a tanatologia ela é um estudo da morte. Então, essa especialização, eu era a única pessoa do segmento funerário quando eu fiz na minha turma. A maioria dos estudantes eram psicólogos ou pessoas realmente da área da saúde que faziam muito do trato paliativo mesmo. E aí foi muito interessante, porque a gente estudou, por exemplo, módulos como o feminicídio, o homicídio, o suicídio, o luto PET, que não é reconhecido ainda pela sociedade, e ele é super importante. Então, diversos tipos de luto, desde a separação, desde a mudança do emprego, né, como que isso afeta cada pessoa.
a história da morte, os rituais. Então, tudo isso me ajudou a elaborar e a mudar um pouco as cerimônias, né? Os treinamentos, legal. né? Trazer um olhar diferenciado para cada tipo de luto, sabe? Então, eu acho isso que é um assunto bem bacana, tanto para quem estuda psicologia e quer tratar, né, os clientes sobre esse assunto, porque o luto ele está presente na nossa vida o tempo inteiro, né? No momento que a gente se separa, troca de emprego, troca de cidade, Sim. a gente sempre vive pequenos São perdas, lutos. são pequenas perdas, ou né? maiores, né? O luto Mas pet, que é algo que é muito discutido ainda, a perda, às vezes, precoce de um bebê, né? De um aborto. Então, tudo isso a gente discute nessa especialização. E aí você legal. consegue ter um pouquinho mais de empatia para cada tipo de luto, sabe? E Legal. agora vamos trazer aqui para The Diamond. Conta Isso. pra gente isso, porque além de ser uma coisa inusitada, né? Você imaginar ali que você pode ter uma joia feita das cinzas do seu ente querido. Tem também a questão das mechas, que aí a gente já vai. Teve uma promoção no Dia dos Namorados que era a aliança de noivado com a mecha do noivo e da noiva. Então, não é só a questão do luto, né? Tem outras questões também. Como que é isso? Qual que é o processo? Como que funciona? E da onde veio também? Da onde veio? Isso que eu tô curiosa também, de como que vocês trouxeram isso para cá, enfim. Eu comecei vendendo esse serviço quando eu fazia a importação de uma empresa suíça que fabricava isso. Tá. E aí eu fiz o diamante do primeiro brasileiro, foi com as cinzas dele, era um militar, e a viúva gostaria de fazer um diamante, porque ela queria passear com ele, ela ia viajar o mundo sem ele, ela falou, eu vou até no bailão, eu vou levar ele na correntinha. E aí a gente fez o diamante do primeiro brasileiro. Só que o pagamento em francos suíços, o tempo era moroso para levar, e ainda tinha o valor da importação, que era muito caro. E o meu pai, ele é engenheiro químico, e ele é super estudioso. E aí a gente levou 8 anos, mas a gente conseguiu desenvolver a tecnologia aqui no Brasil. Olha, então a gente misturou uma tecnologia russa com a chinesa, com essa tecnologia suíça. Ou seja, tipo um método próprio. Um método próprio. Que legal. Mas, e aí a gente mas aí acaba por aqui. ser uma fabricação própria? Ou... Fabricação própria, do Olha. início ao fim. Então, Que a gente legal. produz aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente tem o laboratório da The Diamond. Tá. E como que é feito isso? A gente pega a mecha do cabelo, ou as cinzas, ou o pelo do pet, ou mistura, como a Vi falou, cabelo com carbono, com cinzas. E a gente faz uma análise química desse material. Tá. A gente vê a quantidade de carbono que tem e faz um processo físico e químico para isolar esse carbono. E o carbono, sobre alta pressão e alta temperatura, ele vira grafite e depois vira diamante. Então, a gente imita o processo natural da Terra em uma prensa, que a gente chama HPHT, que é alta pressão e alta temperatura. E depois de alguns dias está pronta a pedra bruta, a gente manda para lapidação e vira um diamante com o carbono da pessoa amada. Genial, né? O processo químico. Quanto tempo leva? A gente pede 3 meses de todo o processo para entregar certificado, com certificado de diamante, com análise do material, 3 meses. Ah, legal. Visto que daí no exterior, geralmente era cerca de 1 ano. Então, aqui a gente conseguiu entregar um tempo mais... Como a Vi falou, às vezes para uma celebração. Festa de 15 anos, né? Os pais sempre dão um anel para a filha. Então, ali pode ser feito do cabelo de todos os familiares. Que legal. Né? Casamento, bodas, aniversário, dia dos avós. Então, a gente consegue entregar num prazo, muitas vezes, para uma celebração, para uma festa, né? E assim, não precisa entrar em números, mas com essa questão de trazer para cá, ficou mais acessível, Muito mais acessível. Muito mais acessível e muito mais conhecido. Então, é um produto ainda que tem um potencial muito grande para crescer pelo fator cultural. Eu sempre falo que as coisas que eu copio dos Estados Unidos, elas demoram 10 anos para pegar no Brasil, né? Então, mas assim, pegam. Mais pegam, né? Eu lembro que quando eu fiz o diamante do primeiro brasileiro, eu fui muito criticada. Saiu no site do Globo e eu fui... Nossa, eu lembro que eu li 460 e poucos comentários negativos. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque o pessoal falava, tá misturando luxo com a morte. Querem ganhar dinheiro até nessa hora. E esse é o preço que você paga quando você inova com alguma coisa, né? Você tem que estar preparado para baixar a tua cabeça, esperar a tempestade passar e depois levantar para ver o sol. E aí, como teve a esposa do Jô Soares, ela postou, né? E ela declarou que ela fez um diamante com as cinzas do Jô.
E aí eu li 400 e poucos comentários super positivos, dizendo como aquilo era romântico, como era bonito, que forma bonita de eternizar a memória de alguém. Eu falei, viu, é o preço da inovação. Quando você inova, você vai tomar chumbo, Sim. né? Mas passa um tempo, culturalmente as pessoas vão vendo de outra forma. E é um senso de propósito muito forte, né? Você bancar essa inovação. Ou seja, ser criticado lá no início, mas falar, não, isso aqui vai funcionar, porque de fato, né? Quem recebe, tem o vídeo lá dela, tem o vídeo da doutora Laila, que recebe Laila, do pet, do pet dela. né? Então, Verdade. assim, Da eu Maria, acho que filha da Maria. é pensar no cliente, não pensar em quem está criticando, é pensar em quem está recebendo isso. Olha que coisa especial, né? Você muito poder ter especial. isso Para quem pro resto recebe é da algo vida. muito especial. Exato, então... E a gente falando legal. até desse mix, de misturar cinza, cabelo e pelo, teve um caso que foi bem peculiar, que foi do macaco Twelves, que era um macaquinho do cantor latino. Na época, o macaco estava super em alta nas redes sociais, ele estava super famoso. E aí ele sofreu um acidente no condomínio e veio a falecer. E foi feita a cremação. E aí o latino queria fazer o diamante dele. Quando a gente fez a análise química, tinha pouquíssimo carbono, porque o macaco é cartilagem, não é osso, né? E aí a gente precisou de uma mecha do cabelo do latino, porque o cabelo tem muito carbono, para misturar com as cinzas do Twelves, e aí a gente conseguiu fazer o diamante. Então dá para fazer essa mistura, tanto das cinzas com diamante. Então são inúmeras as possibilidades, sabe? Que legal. E ele muito também legal. ficou muito emocionado na época, porque para ele foi algo super importante, legal. era um parceirinho dele. Eu aposto que muita gente que está nos assistindo não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Sim, Se você é uma dessas pessoas, comenta aí, se você já conhecia. Não, inclusive, a ideia, como eu falei no começo, foi dos comentários ali do TikTok, porque eu comentei do cristal. E aí eu falei, inclusive, dá para fazer os diamantes. Muita gente demonstrou interesse. Falei, gente, acho que eu vou convidar a Milena e se ela vier, eu prometo que eu vou postar aqui o corte. Então, eu tô devendo lá para os seguidores, eu vou cumprir. E as possibilidades, assim, com as cinzas são inúmeras. A gente tem outras, assim, bem diferenciadas. A gente pode, inclusive, mandar cinzas para o espaço. A gente tem uma parceria com a NASA, e a NASA ela tem as expedições espaciais dela, que nesses foguetes ela tem uma parte que o foguete ele é comercial. Então, nesse foguete que é comercial, tem os voos memoriais. A gente consegue colocar uma cápsula com 10 gramas de cinzas ou de cabelo acoplado no foguete, e aí tem diversos voos. Então, pode ser uma volta na Lua, volta na Terra, infinito nas estrelas, dependendo qual que era o propósito daquela expedição. Então, tem os voos memoriais, tem algo dos barcos, né? Tem dos barcos, né? Cerimônias em alto mar, com urnas biodegradáveis que podem ser lançadas ao mar sem causar nenhum prejuízo ao meio ambiente, aos peixes, nada. E também algo que está muito comum é o plantio das cinzas junto com ou sementes ou até com as mudas, né? De flores, de ipê. Tem um vídeo do meu pai que viralizou e eu fiquei super brava com ele porque ele nem me chamou para esse momento, porque eu ia contratar drone, eu ia chamar a nossa produção para filmar, né? Porque eu sou dessas, né, Vi? Sim, inclusive estamos aqui. Estamos aqui, né, Cleve? E o meu pai pegou e pediu para um funcionário filmar com o celular só para ele poder mandar o vídeo para a família. Então, as cinzas dos meus avós, o meu pai fez um diamante para cada irmão dele e um para ele, e o restante das cinzas que sobrou, ele plantou um ipê, porque minha avó gostava muito de flores. Então, a gente tem a Floresta da Saudade lá no cemitério, onde tem ipês plantados com cinzas das pessoas. Então, cada pessoa tem um ipê. Dos meus avós, ele misturou, e no vídeo aparece ele misturando as cinzas, assim, mexendo com a mão, as pessoas até ficam meio chocadas, né? E plantando e colocando o ipê. E isso está muito comum hoje em dia também, plantar as cinzas, porque as cinzas, ela serve como adubo. Inclusive, para árvore, né? Que legal. E aí ele fez do jeitinho dele, filmou só para mandar para a família. Falei, pai, você tem que, no mínimo, deixar eu postar isso. E aí viralizou o vídeo dele, bem bonitinho, ele fazendo homenagem pros meus avós. Legal, E não né? E uma coisa interessante, assim, que não tem a ver com as cinzas, voltando lá para as experiências, né, da Capela Vaticano, uma coisa que eu achava muito lindo é que na entrada da capela, não sei se tem ainda, acho que tinha uma árvore com mensagens, né? A árvore da saudade. Isso. E agora a gente aprimorou ela, até estamos fazendo ela maior, porque realmente ela é bem concorrida. Sim, né? Eu deixei uma mensaginha lá. E o que é bonito? Porque a pessoa está colocando o sentimento dela para fora, né? Principalmente as crianças. Agora a gente criou um espaço Kids,
que ele tem plotado agora a história que é o dia em que a vovó do Banzé morreu, que ajuda as crianças enlutadas a interpretar aquele momento de velório, o que é o caixão, né? Então, com diversos traumas já vividos por várias crianças, a gente criou esse livro e ele está plotado ali. Inclusive, tem agora a recepção Kids e a recepção Pet. Então, quando a criança chega ali na capela, ela recebe o livrinho, vai receber bexiga, vai poder pintar o livrinho para externar esse momento. Sim. Então, ela vai poder fazer o desenho, poder escrever, além da árvore da saudade. Então, é muito importante se pôr para fora essas homenagens, né? É isso que eu falei, a gente tem que ser ferramenta para a família, né? Daqui a pouco tem 2 de novembro também, vocês sempre fazem alguma ação, né? Alguma homenagem. Dia de finados, dia dos pais, dia das mães, dia da saudade, né? Que é em janeiro. Então, a gente faz esses eventos justamente para ser essa ferramenta que as pessoas sintam que elas estão prestando homenagem, um dia de matar a saudade. A gente tem também os grupos de apoio ao enlutado. Então, a gente sabe que esse apoio psicológico é muito importante, muitas vezes, e o grupo de apoio, ele ajuda muito também, esse apoio coletivo, né? A dor das pessoas nunca é igual uma da outra, mas você não estar vivendo aquilo sozinho é algo que te ajuda muito. Então, a gente tem a psicóloga especializada em luto, que ela conduz esse grupo também. E sem contar também uma coisa que talvez as pessoas não saibam, eu não tenho conhecimento se tem em algum outro lugar, você me diz, os lóculos. Porque aí eu até quero contar a minha experiência. Quando eu fui buscar as cinzas da Bia, 30 dias depois, não me lembro o prazo, acho que foi cerca de 20 alguma coisa dias, eu não tive coragem de sair dali com as cinzas. Foi pesado para mim aquele momento, né? É um momento, apesar de toda a recepção que eu tive ali, de uma pessoa preparada para me receber, para me entregar com... Gente, é muito humanizado mesmo, assim. Não é toma aqui. Não, tem todo um ritual ali, a urna dentro de uma sacolinha, né, de veludo e tal. Uma coisa muito, realmente, é um momento muito, assim, preservado, que preserva a pessoa. Mas mesmo assim, ainda era muito recente para mim, era muito pesado, eu não conseguia sair dali carregando, porque você imagina... Você voltar 30 dias depois e imaginar que os restos mortais da pessoa que você mais amava na vida tá dentro de uma caixinha desse tamanhozinho, né? Eu não consigo imaginar. E aí teve a opção dos lóculos, né? De deixar lá, que são como se fosse uma espécie de vitrine. É a forma que eu consigo explicar. É uma forma boa de visualizar. É como se fosse uma vitrine, são vários quadradinhos, você escolhe ali o que você quer, se é no primeiro andar, se é no segundo andar. Eu vi que agora, onde até a Bia foi velada, virou mais um espaço. Mais uma sala. E ali você visita como se você estivesse visitando o cemitério. Que legal. A vantagem é que esse ambiente daí ele é mais controlado que um cemitério, porque ele é 24 horas, então as pessoas podem ir depois do trabalho, o cemitério fecha esse horário, né? Então ele tem muito mais segurança, que hoje, né, os cemitérios municipais, a gente já fica com um pouco de receio de ir, paroquiais às vezes fica com receio de ir, mulheres principalmente. Então, ele tem todo esse controle de segurança e você consegue deixar pertences da pessoa ali. Então, é muito comum as pessoas colocarem um óculos ou objetos que eram da profissão, se era médico, se era professora. Os fuscas azuis. Os fuscas azuis. Até os cristais. Algumas pessoas deixam os cristais que foram feitos. E as pessoas levam flores, trocam. Então, tem até uma mesinha sempre nas salas que as pessoas gostam de mudar o lóculo. E é muito gostoso porque aquilo ali é uma extensão da vida da pessoa. É como se você visse a biografia da pessoa olhando aquele lóculo, né? A gente chama de cinerário, columbário e sala de memórias, a gente chama. Que legal. E agora a gente tá colocando a opção do QR Code, que você acessa e vê realmente a história da pessoa, as músicas que gostava, a foto. Nossa, que bacana. Porque é gostoso de você visitar. Experiência do cliente, né? Porque no fim das contas é isso. E eu queria fazer um comentário pra gente caminhar aqui pro final, que é o seguinte, a gente falou sobre o produto, a gente falou sobre o cliente, mas eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que foi no Dia dos Pais, que você fez um vídeo em homenagem aos pais que trabalham com serviços funerários, né? Então, você fala né, você sabe da dor que a pessoa sente depois que virou pai, e enterrar uma criança é muito mais sofrido, mas dizendo que vocês estão ali para dar esse apoio, tá? Achei muito lindo no sentido de cultura empresarial,
né? Então, isso me fez pensar que, de fato, a consciência do líder, o que vocês querem levar para o mercado, necessariamente cascateia, né, para toda a organização. Então, a sensação que eu tive vendo esse vídeo é que trabalhar com vocês deve ser muito bom, né? Então, eu achei muito interessante, pois é. Na verdade, trabalhar no serviço funerário é um privilégio. Porque você é lembrado todos os dias que a vida é finita, né? Então, às vezes, você está fazendo um serviço de alguém que tem idade do seu pai. Às vezes, você está fazendo um serviço de alguém que tem idade do seu filho. Às vezes, você está fazendo um serviço que é alguém que tem a sua idade. Então, aquilo você é lembrado toda hora que uma hora vai chegar. Então, isso faz com que a gente se conscientize melhor e viva melhor, né? Aproveite melhor. Passe a régua todo dia. Putz, falei com meu pai, dei atenção para minha mãe, falei com meu filho. Você passa a régua todo dia porque você sabe que uma hora vai acontecer. Então, tem esse privilégio de ter essa consciência, né? E é um ponto de vista, né, que você traz, porque pode parecer, num primeiro momento, que difícil que difícil trabalhar com a morte. Mas não é. Você trabalhar com algo que te lembra de viver. Né? Isso, então, exatamente. Maravilhoso esse corte. Mila. Mila, a gente, né, chegou ao fim do podcast, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, que eu acredito que você acabou de deixar uma muito importante, mas eu mesmo assim quero te pedir que deixe uma mensagem pra gente a respeito de tudo que a gente falou aqui, que você considera que vai ser um bom corte também. Difícil, né, pensar no bom corte. Mas, assim, o meu conselho, sendo uma pessoa que trabalha com a morte todos os dias, é que você lembre que ela existe. Lembre que é finito, que você vai embora, que sua família vai embora. E, sabendo disso, o que você deve fazer hoje? Não deixar para amanhã, porque não o amanhã pode não vir, né? Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi gostoso. Nossa, foi demais. Bem gostoso. O tema é especial e o que ela traz é algo que muita gente não conhece, porque é fora do comum. É realmente uma empresa diferenciada, uma empresa que está à frente aí, realmente, se a gente for comparar com todos os concorrentes. Nem sei se você tem concorrentes. Eu acho que nem tem. Respeito todos, são muito bons. Curitiba, principalmente, está muito bem servida no serviço funerário. Obrigada, viu, Mila? Eu que agradeço. Legal. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do Magnetiza Cast. Se você ainda não nos segue, vou te lembrar de ir lá no YouTube, no Spotify, seguir, deixar o seu comentário a respeito desse episódio, aproveitar e maratonar aí já o YouTube, né? Todos os nossos episódios. E como a gente te pediu já nos últimos episódios aí, traga sugestões também de temas, de convidados, porque a gente vai fazer questão de analisar e considerar, né, Sá? Com certeza. E conta pra gente o que você achou desse episódio, que eu achei maravilhoso. Então, quero saber o que vocês sentiram por aí, porque pra gente aqui foi muito inspirador. Até a próxima. Até a próxima.